Olá pessoal, tudo bem? Novamente, bem-vindos a esse canal. Agradeço você por estar aqui assistindo esse vídeo, você que é novo agora. Hoje a aula de física vai ser relacionado ao manômetro e os vasos comunicantes, né? Então nós vamos hoje falar sobre o que é o manômetro, né? Uma aplicação muito boa, né? E também simples para entender, é uma aplicação física, né, que é bastante utilizada hoje em dia. E também falaremos sobre os vasos comunicantes. Tá, pessoal? Para quem ainda é novo ou ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá? Também deixa um comentário, uma curtida, vai ajudar muito ao canal, tá? Então, eu me chamo João Marcos, então eu estou aqui para trazer esse conteúdo, né, de uma forma clara e mais objetiva, para você aí que tem dificuldade nesses conteúdos. Talvez você está vendo isso aí na segunda série do ensino médio, né, ou até mesmo estudando para vestibulares, tá? Então, vamos lá, pessoal. Bom, aqui, ó, nós temos o manômetro, tá? O que é o manômetro, né? Então, eu deixei bem aqui uma definição bem resumida mesmo para compreensão. Ele é utilizado, pessoal, para medir o que, né? A pressão de um fluido em um determinado sistema físico. Tá, esse fluido, claro, né, vai ser um líquido que pode ser mercúrio, né, até mesmo o alumínio líquido, outras substâncias líquidas, né, que nós podemos ter elas, né, com algum tipo de transformação. Mas em geral, os manômetros acontecem sempre com um fluido, um gás, né? E essa imagem aqui traz um gás, ou até mesmo os dois fluidos, né? Talvez esse gás aqui pode ser um fluido, tá? Não necessariamente precisa ser um gás, tá bom? E aí, esse esquema aqui é um tipo de recipiente, né? Basicamente com o formato U aqui, né? Se você observar o formato U dele aqui, basicamente, né? Você vê aí o formato U. Mas quando acontece de um recipiente, né, ter esse gás aqui ou um fluido, que vai também exercer pressão, né, sobre esse sistema aqui, sobre esse recipiente, tá? Esse módulo que está aqui, nós temos duas posições interessantes que seriam as alturas, né, de duas posições, que separa esse líquido do gás ou de dois fluidos diferentes, tá? Então, geralmente, né, a gente mede essa pressão, né, que é utilizada nos manômetros através da coluna de mercúrio. Geralmente é utilizado o mercúrio, esse líquido aqui, tá? Geralmente é o mercúrio. Então, geralmente é o mercúrio. Então, quando a coluna de mercúrio é atingida, nós utilizamos esse valor medido aí para calcular a pressão. Só que a pressão tem várias unidades, né? Onde é que é aplicado isso, né? Na pneumática, né? Por exemplo, na calibragem de pneus, né? No equivalente aí ao também o PSI, o bar, vou estar falando um pouquinho já sobre isso, né? A unidade de medida. Mas se nós observarmos o manômetro, ele está relacionado com a pressão de um fluido, né? E essa pressão em determinado sistema físico pode ser aplicado, né, no ser humano, uma pressão arterial, né? Então, nesse caso não vai ser mais o mercúrio, mas vai ser ali utilizando a pressão do próprio sangue, né? Entre outras aplicações, né, do próprio na medicina, na biologia, tá? Que máquinas são construídas a partir desse dispositivo ou desse mecanismo físico, né? Claro que não é tão parecido, mas vem do mesmo princípio, né? A medida dessa pressão, né? A pressão arterial, né? Os pulsos, né? Também que acontecem, né? De alguns sistemas do organismo. Então, a pressão do fluido, qualquer tipo de fluido que nós observarmos na natureza ou em alguma aplicação em outra área diferente, nós podemos utilizar, né, o manômetro. O manômetro, na prática, hoje em dia, é utilizado, né, em postos de combustíveis, por exemplo, né, na calibragem dos pneus. Então, como a gente aplica isso? Se a gente lembrar um pouco da teoria que o Steven aprimorou e Torricelli também,
nós entendemos que a pressão do fluido total vai ser igual, né? A pressão total vai ser igual à pressão atmosférica, que a pressão atmosférica é uma pressão externa, né? Mais a densidade desse fluido vezes a gravidade vezes a altura, né, que está essa coluna de líquido ou do fluido. Em um recipiente, né, com determinada área, a gente observou isso. Agora, no próprio manômetro, a gente vai calcular essa pressão igual, novamente, a pressão atmosférica, vai mudar pouca coisa, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, né? Mudou o que, né? Que eu estou falando de uma pressão do fluido, né? Quando nós falamos do experimento de Torricelli, nós estávamos falando da pressão, né, total, né, de um fluido. E essa pressão total vai ser agora relacionado com a substância que compõe aí esse material, né, que seria essa substância. Então, é um instrumento utilizado para a gente medir essa pressão, tá? O interessante é que nesses pontos A e B aqui, eles vão estar em equilíbrio, tá? Então, aqui vai ter um ponto de equilíbrio que também vai estar relacionado aos vasos comunicantes, tá? Então, é o ponto de equilíbrio. E essa parte aqui, ó, nós temos onde está o que, né? Esse aqui exposto à atmosfera, ou seja, aqui vai existir a pressão atmosférica, né? Então, essa pressão atmosférica aí vai ser adotada. Mas vamos relembrar aqui algumas unidades, tá? Então, as unidades de medida para a gente trabalhar nesse manômetro, primeiro, né, a pressão atmosférica, tá? Vamos relembrar que também é relacionado com a unidade Pascal, tá? Então, quando eu falei sobre as calibragens de pneus, por exemplo, você não fala, né, a pressão lá em Pascal. Você geralmente usa libra, né? Quantas libras você coloca no pneu e tal. Bom, aí a gente relaciona uma unidade importante, né, da libra, né, que seria aquela libra que coloca lá nos portos, né? É chamada de libra-força, na verdade, aqui na física, que é equivalente ou aproximadamente em newtons, né, a 4,45 newtons, tá? E em outros lugares mais aprimorados, quando você tem um próprio manômetro, um medidor, né, de manômetro, você vai ver que vai ser relacionado com o PSI, né? O que é o PSI? PSI, né, é a libra-força pela polegada ao quadrado, né? Essa sigla aqui é em inglês, tá? Então, essa afirmação, né, libra-força por polegada ao quadrado, só que em inglês. E aí convenciona-se por PSI, que é 6,9 vezes 10 ao cubo Newton por metro quadrado, tá bom? Esse valor aqui, pessoal, é o valor de um PSI. E aí, fazendo algumas mais aplicações, quando a gente pega isso e multiplica por 15, vai dar exatamente, aproximadamente, na verdade, a pressão atmosférica, 1 atm, né, em relação ao nível do mar, tá? E aí nós temos uma unidade também que vai ajudar nós alguns cálculos também, que é o Pascal, né? Quanto é a medida de um Pascal? Vai ser relacionado à pressão Pascal, né? 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, tá? Newton por metro quadrado. E isso também é equivalente a quê, né? Isso é equivalente a unidade também que Torricelli fez o experimento, né? Se você relembrar lá o experimento de Torricelli, a aplicação de Steven, que a gente também já tem um vídeo no canal sobre isso. Se você esquecer um pouco, dá uma revisada lá, que a gente também observou que esse valor de um Pascal é 76 centímetros de mercúrio, né? E aí, considerando a pressão atmosférica nesse caso, o que o Torricelli encontrou foi também em milímetro de mercúrio, né? E quando a gente transforma isso para centímetro de mercúrio, nós temos 76 centímetros de mercúrio, tá? Então, se a pressão tiver exercida, se a pressão tiver aqui nessa unidade de 76, né? Essa aqui é a unidade de pressão, né? Se é dado na questão ou no problema, na situação, 76 centímetros de mercúrio, a pressão do fluido, essa fórmula aqui, ó,
que é a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, a gravidade vale 10, tá, gente? Que na física nós vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração gravitacional. Nesse caso aqui, toda essa fórmula aqui pode ser isso ou, né, vou colocar aqui do lado, ó, ou a pressão do fluido pode ser igual ao próprio valor de 76, que está em centímetros de mercúrio, mais a altura atingida pela coluna de mercúrio, tá? A pressão do fluido pode ser uma dessas duas formas para calcular. Se a unidade de pressão já estiver em 76 centímetros de mercúrio, você utiliza essa propriedade, tá bom? Então vamos lá. Então isso é para uma pressão, claro, atmosférica, tá? Então não vamos esquecer que estamos falando também de pressão, né? Vou anotar aqui, atmosférica, tá? Uma pressão atmosférica, tá? Só ajeitar aqui um pouco. E tudo isso, essa pressão atmosférica, está relacionado também com forças, com pressões mecânicas, tá? Então, por isso que eu falei, né? Esse é o contexto, né, básico, mas nós observamos em outras ciências a utilidade e aplicabilidade desse conteúdo, tá? Bom, e aí sabendo um pouco disso, as coisas começam a melhorar também, porque em várias situações, como em engenharia, né, na construção de uma casa, níveis de água a serem atingidos de igual tamanho, né? O formato U aqui dessa comunicação, dessas duas imagens aqui, mostra esse tópico, tá? Que vamos agora falar. Que também tem tudo a ver com a pressão atmosférica, com a densidade do líquido, tá? Então imagine aí, por exemplo, um pedreiro ou um mestre de obras que quer bater níveis de uma casa, de uma coluna. Ele utiliza, por exemplo, né, uma mangueira e coloca um líquido dentro. E ele precisa encontrar a mesma altura desses dois líquidos, tá? Eles precisam estar na mesma altura, o mesmo líquido. Geralmente é a água, né? Claro, um custo-benefício. E ele coloca uma mangueira específica, né? E ele coloca a água ali e vai colocando e medindo a cada posição que ele quer colocar. Se a coluna que ele quer colocar em uma determinada posição, ele precisa nivelar essa coluna com o piso, né? Com a estrutura que ele está fazendo, com todo o projeto, tá? Então é necessário que ele tenha isso em mãos. Ele precisa de dispositivo, algo que possa medir e nivelar corretamente. Bom, esse é um estilo básico, né, que nas edificações acontece, mas existem dispositivos também mais aprimorados, tecnológicos, para fazer isso. Mas o esquema básico é esse: eu tenho um líquido, tá, que está na posição A, e ele, no formato U, tá, no formato U, ele precisa estar, né, em equilíbrio. E esse formato U vai mostrar, de fato, né, uma condição, né, para os dois pontos. A condição necessária é que se tiver, por exemplo, um líquido ou dois, não importa se é um óleo, como está aqui na parte B, né, tem um outro líquido, o óleo e a água a gente sabe quimicamente que eles são heterogêneos, né, não se juntam. Então, se em um sistema existir ainda mais um líquido, né, uma outra substância, de forma diferente, esses padrões ou esse equilíbrio aqui, essa linha aqui que está o ponto A e o ponto B, eles entram em equilíbrio. E aí eu vou ter diferentes alturas, como nessa imagem 2 aqui, estou mostrando que o líquido 2 está atingindo uma altura 2 e o líquido 1 aqui está atingindo uma altura 1. Só que o interessante é que se eu colocar, né, o formato dentro de um formato U, as posições de A e B elas permanecem intactas, ou seja, na prática, experimentalmente, fisicamente, nós temos um equilíbrio. E aí faz a vantagem de utilizar isso em determinadas situações, né, de equilíbrio, onde você quer manter um equilíbrio eletrostático, mecânico, tá? Como a gente verifica na prática com os cálculos, né? O que isso vai mostrar? Que a pressão lá, aqui nas duas imagens, né?
interna ou a pressão total para o ponto A é igual à pressão para o ponto B, tá? A gente vai fechar aqui nesse princípio. Mas o interessante é que vocês observam que os dois tubos aqui é um sistema aberto, tá? Então aqui vai ocorrer a pressão atmosférica, tá? Então vai haver aqui a pressão atmosférica. Vou colocar de outra cor aqui. Vai haver a pressão atmosférica para os dois casos, tá? Aqui são parecidos, na verdade eu só mudei mesmo o esquema. Mas aqui vai ter a pressão atmosférica, tá bom? ATM aqui. E ela, claro, né, vai ser uma pressão exercida para baixo, tá? Influência da gravidade. Então, vamos lá para desenvolver o que é que nós vamos estar adotando. Para a pressão A, como está um tubo aberto, nós sabemos que como é que calcula pelo princípio do manômetro, né? E também o princípio de Torricelli. Vai ser a pressão atmosférica relacionada ao ponto A, né? Mais a densidade do líquido A vezes a gravidade vezes a altura, né, do líquido a ser atingido, né, ali do líquido A, a altura do A. Pode ser em metro, né, centímetro, só que todos têm que estar na mesma unidade, tá? Tem que ser igual isso, partindo dessa fórmula aqui, ó. Então nós estamos seguindo a fórmula, vai ter que ser igual à pressão de B, que vai ser pressão atmosférica, né, mais a densidade do líquido B, que é um líquido diferente, né, vezes a gravidade, vezes a altura que esse líquido atingir. E aí a gente vai ver uma operação matemática que é muito interessante, porque quando nós temos elementos comuns e estiver o mesmo elemento, né, a mesma quantidade de elementos de um primeiro membro para o outro membro, se eu trazer ele, né, é como se tivesse um aqui e um aqui. Se eu trazer esse para o primeiro membro, ele vem negativo, então fica 1 menos 1. Então essa pressão atmosférica aqui é como se fosse coeficiente 1 que tivesse aqui, tá? Do lado da pressão atmosférica. Então eu vou trazer ela para cá, tá bom? Então vai ficar pressão atmosférica menos pressão atmosférica, né? E aí desse outro lado eu vou deixar, né, mais densidade de A vezes gravidade vezes a altura de A igual a densidade de B, né, do líquido B vezes gravidade vezes a altura de B. Então isso aqui vai dar zero, porque pressão atmosférica menos ela mesma é zero, ou seja, um número ou uma letra, ele menos ele mesmo é zero. Então eu vou ficar com a densidade do líquido A vezes a gravidade vezes a altura de A igual a densidade de B vezes a gravidade vezes a altura de B. Só que a gravidade ela pode variar, né, de 9,8 para 10. Na maioria dos cálculos utilizamos 10. Mas vamos simplificar isso aqui, porque a gravidade aqui está sendo comum para os dois membros. Então, vou dividir tudo por G. E aí vai sobrar só a gravidade vezes, né, elimina-se, porque ele dividido por ele mesmo dá 1. Vai ficar a densidade do líquido A vezes a altura, né, que ele se encontra no vaso comunicante. E aí tenho a densidade de B igual à altura que o B alcançar. Esse é um princípio que nós vamos estar utilizando para resolver, tá? Então, essa fórmula e aquela inicial recorremos e chegamos nessa propriedade, tá? Ou seja, né, a mesma altura atingida, ou pode ser alturas diferentes, que pode estar um líquido, mas quando entra em equilíbrio, né, dá para encontrar a densidade ou a altura de um dos dois. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Esse é um exemplo para a fórmula do manômetro, e a gente aplica depois outra para esse da forma que acabamos de encontrar, né, do vaso comunicante. Então vamos supondo aqui, né, que um manômetro contém gás, mercúrio, e eles estão em equilíbrio. Então tem essa imagem aqui que eu peguei, né, para exemplificar melhor. E aí eles estão em contato com o meio externo, então existe a pressão atmosférica. E ele diz que está dizendo que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Então lembre-se,
ele está falando que a pressão já é 76. Então, lembra daquela fórmula? Então, eu já vou colocar ela aqui, ó. Se você voltar um pouquinho ali, você vai encontrar que a pressão do fluido, quando for 76 centímetros de mercúrio, já é o próprio valor 76 mais a altura que for atingido, tá? Tá, ele quer que determine a pressão do gás, tanto em centímetro de mercúrio e em pascal, né? Então, vamos fazer aqui logo essa parte. Então, ó, a altura que ele está falando é 24, tá? Então, vou utilizar 24 centímetros. Então, a pressão aí do fluido vai ser 76 mais, né, 24, tá? Então, a pressão do fluido vai ser igual a... Se a gente somar essas coisas, vai dar quanto, né? 96 com 4 dá 100. Então, vai dar certinho, né? 100 centímetros de mercúrio. Esse é o valor da pressão. Só que ele não quer só esse valor em centímetro de mercúrio, ele quer em pascal. Aí a gente deve lembrar a unidade de medida, né? Que 1, né? Se a parte A, né? Vamos imaginar assim. Que a gente observou, né? Que a continuação do cálculo, que 1 vezes 10 à quinta, né? Newton por metro quadrado, ou 1 pascal, mesma coisa, é equivalente a 76 centímetros de mercúrio, que é equivalente a 1 pascal, tá bom? Ou seja, o que a gente pode fazer, né, deixa eu apagar aqui, o que a gente pode fazer para ajeitar essa parte aqui, 1 pascal, para transformar em pascal, né? Já temos o valor em centímetro de mercúrio, vamos transformar em pascal. Aí, como esse valor é em pascal, então eu posso considerar que 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, tá? Newton por metro quadrado é equivalente a 1 pascal e é equivalente a 76 centímetros de mercúrio. Quanto vai ser 100 centímetros de mercúrio? Vamos fazer uma pequena regra de 3 em pascal, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 à quinta. Então, esse valor aqui a gente vai calcular bem aqui do lado, tá bom? Então, vai ser meio pelos extremos, vou usar aqui um artifício matemático, né? Então, vai ficar 76 vezes x, que seria o x, o valor da pressão, tá? Igual a esse valor vezes 100. Então, fica 100 vezes 10 à quinta, né? Porque se 1 vezes 1 vai ser ele mesmo. Então, eu vou achar o valor de x, que vai ser o meu próprio valor da pressão. Então, vai ficar 100 vezes 10 à quinta sobre 76, tá bom? Pessoal, aí a gente pode fazer uma aplicação matemática aqui, que é, de fato, né, a gente dividir o valor numericamente para depois converter ele em notação científica. Essa é uma forma, né? Então, o valor de x aqui, ó, se eu dividir 100 para 76, vai dar aproximadamente, né, eu vou colocar aí aproximadamente 1,3157. E aqui, né, eu vou colocar um 10 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. Vai dar isso aqui vezes 10, 5. Repete a base e subtrai os expoentes, né? Vai ficar, então, repete a base, 5 menos 0 é 5, tá? E isso vai ser um valor em pascal. Esse meu x eu vou chamar de pressão, tá bom? Então, a pressão, né, do fluido vai ser aproximadamente... Eu posso transformar isso aqui, ó, para 6, né? Porque 57 eu posso aproximar para 6, então fica 1,316, tá? 316 a gente pode observar que está mais próximo de um valor de 2, né? Então fica um aproximado 1,32, tá? Vezes 10 à quinta, só que agora não é centímetro de mercúrio, tá, gente? É pascal, tá? Então fica aí o valor da pressão do fluido para esse problema, tá bom? Em pascal, ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o próximo, tá bom? Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo para repetir, né, o que eu estou dizendo, porque aqui os vídeos são bem curtos, né, para a gente tentar entender. Então, a figura ao lado aqui, ó, tá mostrando, pessoal, um esquema já explicado aqui por mim, também nessa aula,
que é um sistema de vaso comunicante. E ele dá duas substâncias, a água e o óleo, tá? A densidade da água ele está dando que é 1 grama por centímetro cúbico. Aí ele diz que a altura aqui, né, a altura de A e a altura H0 seria uma altura B, né? Uma altura B. Essas colunas aqui, ó, são de óleo e água. E elas são respectivamente as alturas da água atingida, né? Vou colocar aqui de vermelho. A altura da água, né, é de 40 centímetros. E a altura do óleo é de 50 centímetros. Qual vai ser a densidade? A densidade da água ele já deu aí, né? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Qual vai ser a densidade do óleo? Ah, professor, mas é só a gente procurar na tabela de densidades. Tá, mas nesse caso, se a altura pode mudar, tá? A altura do óleo atingida com a água, tá bom? Então, qual vai ser a densidade do óleo, né? Qual vai ser a densidade do óleo? Então, a gente vai fazer o cálculo aqui. Professor, como é que eu vou fazer isso? Bom, gente, aí vamos aplicar aquela fórmula que nós encontramos. Densidade de uma certa altura A vezes a altura de A igual a densidade de uma outra substância é igual à altura de uma outra da substância, né? A altura que a substância atingiu. Então, vamos aplicar esses valores, porque já temos todos, ó. Só falta um. A densidade da água é 1, a altura da água atingida é 40, a densidade do óleo não sei, vezes a altura do óleo que foi 50. Então agora aqui eu vou só passar os 50, já que eu quero encontrar a densidade do óleo, passar os 50 dividido por 40, porque 1 vezes 40 é 40. Sobre 50, eu simplifico por 10, ou só corto os zeros para facilitar, ganhar mais tempo. 4 dividido para 5 não dá, né? Coloco um 0 e um 0, no quociente. 40 para 5 é 8, então dá 0,8 ou 0,80 gramas por centímetro cúbico. Esse é o valor da densidade do óleo, tá? Para esse sistema de vaso comunicante, tá? Gente, a gente vai finalizar a aula por aqui, tá? Finalizamos com 2 exemplos, um de cada tópico, tá? De cada conteúdo. Qualquer coisa, deixe alguma dúvida nos comentários ou até mesmo, né, uma contribuição. Então, esse é o valor para a densidade do óleo. A gente vai ficar por aqui nessa aula sobre vasos comunicantes e manômetro, tá? Deixe sua curtida, tá? Então, até a próxima e que a física esteja com todos nós, né?